Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus, voltando de novo para o quartinho. Oh Deus, Deus é bom, Deus sabe todas as coisas, meus irmãos. E eu louvo a Deus porque Ele cuida de nós em todos os dias e todas as horas, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida de você, porque Ele permitiu que nós mais uma vez acordássemos para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor quis. Wesley, ou não sei se ainda está no Pará, que Deus lhe abençoe. Irmã Helena também aqui entrando conosco. Já temos mais aqui também. Leni entrando conosco. Goiás, Pará, Brejo Santo. Ô glória, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Por isso que nós estamos aqui. E como sempre eu digo, meus irmãos, se nós já temos 2 ou mais aqui, reunidos em nome do Senhor, Ele já se faz presente. Bom dia, Leni. Então, a pessoa principal já está conosco, que é o nosso Deus. E nós estamos aqui reunidos em nome dEle, para fazer o nosso devocional. Já estava com saudade também, Wesley, nunca mais você tinha entrado, né? Mas trabalhando fora é muito corrido, e eu entendo. Mas vamos para a palavra de hoje, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Jéssica Lore entrando conosco também, porque nós não somos fiel com o Senhor, na maioria das vezes, quase sempre, né? Mas Ele é fiel conosco. Mas quando Ele tem um propósito na vida de alguém, se cumpre. Então, nós vamos ler agora, se você tiver uma Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 1. Nós iremos ler, vamos ver se eu consigo, viu? Hoje está um pouquinho escuro, ô Jéssica Lore. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Vou trazer a Bíblia bem para perto dos meus olhos, mas Deus é bom e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cheiro bem grandão para vocês. Vamos para a palavra do Senhor. Leni, irmã Helena, Jéssica e Wesley. Deus é bom em todo o tempo. Vamos lá. Versículo 1 do livro de Daniel. Vai dizer assim. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. Antes, estes levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda ciência, em toda sabedoria, doutor em ciência, versados no conhecimento, e que fosse competente para os ensinar no palácio do rei, e lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam 2 dos filhos
de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel era de Belsazar, Ananias era de Sadraque, a Misaías de Misaque e Azaria de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei. Só até aqui, a parte A. Nem vou ler a parte B do versículo 9. Amém? Pois vamos orar para depois nós continuarmos ouvindo a palavra de Deus. Agora nós iremos falar com Ele. Deus é bom em todo o tempo. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te glorificamos, Deus, porque Tu és um Deus santo, santo. Tu és um Deus que cuida, meu Pai, de nós, oh Jesus. Tu és um Deus, Senhor, que quando tem um propósito na vida do Teu servo, Senhor, o Senhor faz com que aconteça. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Senhor, para que nós venhamos aprender, Senhor, a ter fidelidade contigo, meu Pai, como teve Daniel, como teve os seus 3 amigos. Ô Senhor Deus, coloca em nosso coração o desejo de permanecer fiel a Ti, Senhor. Firme, Senhor, nas Tuas promessas, crendo que o Senhor irá voltar e irá nos buscar, meu Pai. Nós queremos estar, Senhor, com os olhos para o céu, aguardando, Senhor, a tão vinda maravilhosa. Ô Jesus, Pai querido, nessa manhã nós Te glorificamos, Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos, meu Deus, e colocamos, meu Pai, todos os que estão conosco e os que irão entrar, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, amém, meus irmãos, amém. Eita, que essa palavra, ela é maravilhosa demais. Ela é maravilhosa demais. Os irmãos viram como foi essa semana, né? Um pouco que meio agitada. O Senhor falou a semana inteira. O Senhor falou a semana inteira comigo e com você. Ele falou. E nós ainda continuamos, né, com a nossa correria. E o Senhor falou conosco no sábado, trouxe aquela palavra tão maravilhosa, que era conosco, que estava conosco, que nós tivéssemos coragem, que nós persistíssemos, mesmo vindo lutas, que Ele ia nos ajudar a passar o nosso Jordão. O Senhor em todo o tempo falou conosco. E eu tomei posse daquela palavra, viu? E glória a Deus, eu estou aqui. E eu estou crendo. Eu não sei você. Vou fazer agora igual a Josué. Eu não sei você, mas eu estou aqui. E ontem foi o culto para o encerramento, né? Só que nós ainda iremos continuar orando. Ou a Adriana entrando conosco também, de São Paulo, a Adriana Verônica. E nós fomos ontem para o culto, para a entrega dos mimos, e para que nós viéssemos revelar as famílias que nós estávamos orando. E eu falei, né, que eu estava orando por uma família de adolescentes que estavam fazendo discipulado. Né? Eles tomaram a decisão, mas ainda estão aprendendo na casa do Senhor. Mas eu não deixei de orar pelas famílias inteiras da igreja, porque sei que não são perfeitas, como a minha também não é. Estava eu e meu filho Alisson, cheguei muito em cima da hora, não fui. Com o outro não fui. E o meu esposo não foi. Ficou de família só eu e meu filho. E o Senhor Jesus, Ele estava lá. Mas foi maravilhoso. Deus é bom. E eu digo, Senhor, me faz continuar sendo fiel a Ti. Então, nós vamos para essa palavra aqui. Aqui a palavra vai dizer, vai falar da fidelidade de Daniel. Ele teve uma escolha. Ele teve uma escolha. Ele escolheu, ele decidiu não se contaminar.
Porque aqui a palavra vai dizer que Nabucodonosor, ele invadiu, né? Ele invadiu a Jerusalém. Ele invadiu. E ele queria os jovens. Ele queria o povo. Ele queria que aquele povo de lá mudasse a sua cultura, o seu comportamento. Era um povo que adorava a Deus. Era um povo que pecava? Era. Pecaram tanto que a palavra vai dizer que o Senhor, aqui não diz, que foi o próprio Deus que o entregou eles na mão de Nabucodonosor? Foi. O Senhor não avisou que se eles continuassem pecando, o Senhor entregaria eles? E o Senhor entregou. E assim o Senhor também faz conosco, viu? Mas aqui o Senhor já tinha treinado Daniel e esses amigos e outros. Eles foram criados conhecendo a palavra do Senhor e confiando no Senhor. Eles estavam num tempo de luta, de muita luta. Foram levados cativos, mas nem assim eles quiseram se contaminar. E muitas vezes nós nos contaminamos com a mesma banquete. Isso entristece a Deus. E a palavra vai dizer aqui, a palavra vai dizer, que por conta de não querer se contaminar, Daniel, ele foi perseguido. Ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões. Ele aqui, ele disse ao chefe lá, né, que cuidava dos eunucos, que não queria comer aquelas comidas, que não queria beber daquele vinho. Ele disse, mas eu recebi uma ordem para que você se alimentasse, para que daqui a 3 anos você tivesse robusto. Ele disse, nós confiamos no nosso Deus. E daqui a 3 anos, nós vamos fazer um teste. Se você for olhando para eles e para nós, e você vê que nós estamos decaindo, que nós estamos... Aí nós vamos comer a sua alimentação. Mas Deus é tão fiel que quando a gente se torna fiel a Deus, Ele cuida de nós e Ele nos sustenta. E aqui vai dizer que esses 4 jovens, era 4, porque tinha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não quiseram se contaminar com os costumes da Babilônia. Eles não quiseram. Foi oferecido banquetes, as finas iguarias, mas eles não quiseram. Sadraque, Mesaque e Abednego, por não querer se contaminar com os costumes da Babilônia, de adorar a grande imagem de Nabucodonosor, eles foram lançados na cova dos leões. E muitos de nós, para não perder a amizade, não, bichinho, não, é minha amiga, ou não, então eu vou ter que ter paciência, eu vou aceitar por enquanto. Mas eu quero dizer que mesmo sabendo que tinha uma fornalha de fogo esperando por eles, eles não se contaminaram. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos acostumar com esse século. E nós estamos vendo hoje o povo de Deus se contaminando com o costume do mundo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, acho que é versículo 2, o apóstolo João, ele chama a Babilônia, trazendo para o mundo real, assim, de covil de demônios, de maus costumes, de crença, de idolatria, de tudo quanto é ruim. De comidas que você não pode comer para não se contaminar, de muita coisa, o apóstolo João diz. E ai daqueles que se contaminam e que gostam. Pode ir lá para o livro de Apocalipse, capítulo 18, que você vai ver.
E muitos nós vemos hoje sem reverência a Deus. Meus irmãos, uma coisa eu tiro até por mim. E eu digo, quando é o dia de ir para a igreja, ontem eu até cheguei um pouco atrasada, mas porque nossa igreja mudou o horário. Mas eu cheguei quase 10 minutos ou 12 minutos atrasada. E eu fico me sentindo tão mal, porque eu não gosto. Não é por conta dos irmãos ou do pastor, não é não. É porque o Senhor Jesus já está naquele lugar. Porque ele diz que aonde tem 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, ele se faz presente. E o Senhor já estava. Tem um louvor de J. Neto que diz até assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, o Senhor ele já está lá. E cadê a reverência? Isso me entristece. E quando eu vi um áudio da irmã dizendo: irmã, não esquece que é de 6 horas. Eu saí, sabe, correndo. Porque eu pensei que ia ser de 6h30. O costume que ia ser o mesmo da igreja de Barbalha, porque o pastor tinha determinado e eu fiquei pensando que ele tinha colocado no mesmo horário de lá. Eu tinha esquecido. Mas glória a Deus. Deus foi uma bênção. Foi maravilhoso. Mas, meus irmãos, a reverência que eu quero dizer é: nós temos que vigiar em muita coisa. Na presença do Senhor, nós temos que estar bem vestidos. E o povo de Deus está pegando os costumes do povo do mundo. Está aqui. Dos caldeus, da Babilônia. É a palavra que está dizendo, não sou eu não. O povo de Deus, a reverência aqui a Deus. Quando nós chegamos na igreja, no culto, para mim, eu aprendi assim. Nós temos que ter reverência. Tem que ter silêncio. Tudo bem, às vezes tem as crianças e nós temos que entender. As crianças que fazem barulho. Nós não temos que estar olhando o que é que as crianças estão fazendo, deixar que as crianças tirem nossa atenção. É porque a atenção nossa vai estar nas crianças e não na palavra. Cada mãe se preocupa com sua criança. E ela sabe se está fazendo barulho demais e ela vai lá para fora. Mas a gente vê que a igreja em peso olha para as crianças. Antigamente, quando se começava o culto, você não via quase ninguém se levantar. Mas hoje, está começando como o mundo, como aqui. O povo do lado, é celebrando dentro do templo e o povo tudo do lado de fora. Conversando, PPP, e a pessoa pregando como se não estivesse falando de ninguém importante, de nada. Cadê a reverência ao nome do Senhor? Meus irmãos, eu fico doente, eu fico orando, eu peço a Deus para fechar meus olhos, porque eu sei que eu estou pecando, eu estou falando de mim. Eu sinto que eu estou pecando. E eu comecei a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu vejo os irmãos se levantando, eu digo assim: você está doente? Está tossindo muito, se levanta para ir beber uma água? A gente até entende. Mas em meio da palavra, se levantar para correr para ir para banheiro, para ir beber água, para passear no meio da igreja, misericórdia. Isso é costume, tá aqui, do povo da Babilônia. É. Isso. Cadê a reverência com Deus? E eu fico: meu Deus, como as coisas estão mudando. Como as coisas estão mudando. Pastor, presbítero, o diácono, ou aquela irmã que veio ali trazer aquela palavra, pregando a palavra do Senhor e as pessoas conversando. Meu irmão, isso é falta de reverência a Deus. Não é nem com o pregador, não. É com Deus. Nós temos que ter reverência a Deus. Nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. E o mundo, se você olhar para as crenças do mundo hoje, é assim. O povo não quer saber. O povo quer ficar de lado de fora, quer ficar falando ou da vida alheia, ou dos acidentes que houve, ou do que for.
Depois você vai lá e pergunta, o que foi que aquela pessoa pregou? Não sei. Falou de quem? Que história foi que falou? Não sei. Nós temos que nos espelhar em jovens, porque aqueles meninos, eles eram jovens. E eles foram levados cativos. Eles tinham todo motivo. Eles viam um sofrimento. E ainda foram levados cativos. Se eles fossem outros, na hora que ofereceram a melhor comida, o melhor vinho, e depois eles iam ficar à frente das coisas do rei, eles iam querer se contaminar. Mas eles sabiam que não ia ser fácil. Mas eles escolheram, decidiram a não se contaminar. É uma escolha. Porque fulano se levanta, eu vou me levantar. Porque fulano está conversando, eu vou conversar. Porque fulano é um servo de Deus, conhece a palavra, bebe, eu vou beber. Porque fulano acha bonito isso e isso eu vou achar. A salvação, ela é individual. Você pode até ser perseguido. Pode não, vai ser. Vai ser, porque está na palavra. Está na palavra. Mas se alegre, porque vai ser grande o seu galardão. Nós vemos aqui que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Porque ele não quis aprender os costumes daquele povo da Babilônia. Ele continuou no que ele foi ensinado. Adorar a Deus, respeitar a Deus, não comer das coisas que não agradavam a Deus, não se embriagar, não cair naqueles bebedeiros de vinho, para não desagradar a Deus. Foi uma escolha. Ele queria agradar a Deus. Sabe por quê? Porque ele cria nas promessas que Jesus ia voltar. E olha que Daniel, depois ele teve revelações, que Deus tinha dito a ele, não é para agora não, Daniel. É lá para frente. Quando a ciência se multiplicar. Não é agora. É lá na frente. Não perda teu sono não, que essas coisas só vão acontecer, tipo agora, no meu tempo e no seu tempo. Onde nós estamos vivendo aí uma ciência tão avançada que faz até medo. Aí o povo de Deus não olha essas coisas, olha, que estava lá no livro de Daniel. Vigia, povo de Deus. Que é nesse tempo, onde a ciência se multiplicaria, o amor de muitos esfriaria, aonde muitos vai achar que é normal e bonito ter iguarias, sabe? Pois eu vou lhe dizer, pode me jogar na cova do leão, como jogar Daniel. Porque eu não vou dizer que eu vou... Quem quiser fazer o que quiser da sua vida, pode fazer. Mas eu não quero. É escolha minha não me contaminar. Porque está na palavra que o Senhor está voltando. Jesus está voltando. Vigia. Vigia. Aqui... Há muitos anos antes de Jesus vir, Daniel já tinha temor da palavra. E ele nem tinha visto. Mas ele era um profeta, né, messiânico, ele já profetizava a vinda de Jesus. Que Jesus viria de uma mulher assim, assim, assim. Que seria morto assim, assim. Ele já profetizava. E ele acreditava nessas promessas. E nós vimos as promessas acontecerem com Daniel, porque está escrito na palavra. Nós sabemos que Jesus veio, que morreu por nós. E nós estamos sabendo que ele vai vir para buscar a igreja dele, o povo dele. Aquele que não se misturar, aquele que não se contaminar, ele vem buscar. E o povo não está dando importância. Estão se misturando, ninguém sabe quem é servo de Deus e quem não é.
Não estou aqui para julgar ninguém. Porque quem vai julgar, quem já está julgando é Deus. Pela palavra. É pela palavra. Eu não estou julgando pela minha natureza. Eu estou julgando pela palavra. É o meu juízo que não passa de trapo de imundície. O meu, Solange. O meu, a irmã Solange. Realmente meu juízo de pessoa mesmo. O que eu acho não passa de trapos de imundície. Mas o julgamento que tem aqui na palavra é esse. Que se você se contaminar, não tem choro embaixo não. Ah, por que isso? Ah, não tem jeitinho não. Não tem jeitinho não. Ou você não se contamina, e se você se contaminar, se arrependa, peça a Deus, porque Daniel, ele tinha a consciência de quem era ele, que ele era um servo de Deus, um cristão, e os conhecimentos que ele aprendeu desde criança estava dentro dele. Bom dia, irmã Lindete. E isso não fazia com que ele se contaminasse. Está entendendo? Mas muitos acham que vai dar tempo. Dá para dar um jeitinho brasileiro, né? Dá não. Com Deus não tem barganha, não. Ou é, ou não é. Ah, irmã Solange, pode ser perseguida por conta disso? Pode. Alguém pode até dizer, não vou mais nem assistir a live da irmã Solange. Infelizmente eu não posso fazer nada. É o que está na palavra. Se eu omitir, eu vou pagar. E se eu aumentar, eu vou pagar. Então eu tenho que falar o que está aqui. E eu peço a Deus, em oração, Senhor, não deixa que eu me contamine. Não deixa. Que eu queira voltar para trás. Não deixe. Me ajuda, Senhor. Quando me oferecerem, eu dizer não. Eu escolhi não fazer isso. Porque eu sirvo a um Deus zeloso e ciumento. Ah, mas muita gente acha que isso é a idolatria. A idolatria, ela significa muitas coisas. Muitas coisas. Você às vezes está dentro da igreja, servir olhando a palavra e é idólatra. Porque muitas vezes nós estamos idolatrando o mundo, acompanhando os costumes do mundo. A moda do mundo. Não ter reverência à palavra de Deus. A palavra vai dizer que no grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Você sabia, você tem noção do tamanho do poder desse Deus? Aí o povo estão brincando, muitos estão brincando de ser crente. E a palavra do Senhor diz que ai daquele que conhece e não obedece. É melhor que lhe pendure uma corda, uma pedra de moinho no pescoço e se atire no mar. Nós não podemos brincar com Deus. Não podemos. Daniel e Sadraque e Mesaque, mesmo sabendo que iam ser perseguidos, os três iam ser lançados na fornalha de fogo, se não se dobrasse diante daquela grande imagem de Nabucodonosor. Mas eles disseram, nós não vamos nos contaminar com o costume desse povo, não. Nós só nos curvamos diante de um Deus vivo, todo-poderoso. Daniel, aqueles homens observavam o costume de Daniel. E viram que ele, Raniel Oliveira entrando conosco, Deus te abençoe. E viram que ele não se contaminava, depois nós vamos pegar ele na fé dele. Criaram aquela lei. Se alguém se curvasse diante de outro Deus que não fosse aquele Deus de Nabucodonosor, seria lançado na cova de leões. Mas ele disse, mesmo assim, eu possa ser lançado na cova de leões, mas eu não quero, eu escolhi não me contaminar. Eu creio nas promessas do meu Salvador.
Quando ele chegar, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele vai me encontrar esperando por ele, com a minha lâmpada acesa. Foi isso que Daniel disse. Foi isso que Sadraque disse. Foi isso que Abidnego disse. Você, quando alguém chama, não, é só um golinho. Não, é só uma entradazinha. Eu vou comer só um pouquinho ali. Mas a decisão é sua. Só que tudo que eu faço e tudo que você faz fica escrito no livro da vida. Não tem como no livro, não tem como você negar, não. Você vai estar adiante, face a face. Deus vai lhe dizer, você fez isso, está aqui, ó, dia tal, hora tal, hora tal. Os olhos do Senhor, Ele vê tudo. Você engana, às vezes até a seu pai, a sua mãe, a seu marido, a seu pastor, a sua esposa. Isso aí é do mundo. Mas a Deus, nem Satanás faz nada escondido de Deus. Quanto mais eu e você. Nós temos que vigiar. Vigiar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Por não se contaminar, Daniel e Sadraque e Mesaque, eles fizeram o nome de Deus ser engrandecido. Eles fizeram. Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Foi Deus que permitiu. Para que o nome do Senhor crescesse lá. Já era um plano de Deus. Se você está em um cativeiro, se você está em uma situação aonde você tem que muitas vezes ser posto à prova, se nega ou se não nega, é aí que o Senhor quer provar quem você é. Quer provar quem você é aí na situação que você está sendo colocado. Não pense que o que está acontecendo aí foi só o mundo que fez, não. Deus prova a mim e a você. Quem tenta é Satanás, mas Deus prova a mim e a você. Daniel escolheu não se contaminar e engrandecer o nome de Deus. Porque depois disso, foi feita uma lei. Que ninguém mais podia se prostrar diante de outro Deus que não fosse o Deus de Daniel. Depois da fornalha, ninguém podia mais se prostrar diante de outro Deus que não fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E você? No seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, com seus filhos. Você tem negado a Deus para dar um jeitinho? Pois, a escolha é sua. A salvação ela é individual. Eu espero que você não se contamine. Vou orar a Deus. Peça você também ao Senhor força, como eu peço. Digo, Senhor, me ajuda, todos os dias, a não me contaminar. Porque tem dia que você é jogado contra a parede. Às vezes os próprios filhos. Tem situações que o coração quer falar mais forte. Mas a razão, na palavra, ela tem que permanecer. Robinho entrando conosco também. Deus te abençoe, meu filho. Se tu estiver viajando por aí, Deus te guarde também. Desse jeito. Às vezes Deus tem algo tão maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E às vezes nós abrimos mão porque nós escolhemos nos contaminar. E nós deixamos de ser fiel a Deus. Porque nós escolhemos não aborrecer, às vezes, o marido, a esposa, ou os filhos, ou um amigo, ou um colega de trabalho, ou o patrão. Faça isso aqui, ó, dê um jeitinho brasileiro. Aí, quem está em jogo ali é a sua alma, não é a alma do seu patrão, não. É a sua alma. Vigie, viu? Vigie. Vamos cantar um louvor. Vamos cantar um louvor. Eu espero que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra. Porque Ele falou comigo. Ele disse, não vai ser fácil não, minha serva.
Não vai ser fácil, mas continue na caminhada. Vai ter enfermidade, vai ter encosto na parede, vai ouvir palavras desagradáveis, mas saiba que eu também estou ali com você. Eu estou ali com você. E eu vou fortalecer. Porque é assim, ó, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais forte você fica no Senhor. Você se esvazia de você, mas você se enche de quem tem força e poder. Oh, glória! Tenha medo não. Não tenha medo de não se contaminar, porque se tiver fogo, ele entra com você. Se tiver leão com a boca aberta, ele entra com você. E ele dá livramento a você. E o que ele tiver de lhe dar, ele vai lhe dar, se você não se contaminar. Eu creio nessa promessa. Eu creio. Oh, glória, vamos cantar um louvor, né? Porque segunda-feira, eu sei que muitos têm luta para fazer, né? Eu também tenho. Ainda estou meia me recuperando, mas Deus é bom, meus irmãos. Em todo o tempo. Eu não quero abrir mão de estar na presença do Senhor. Ou com saúde ou sem saúde. Ou emagrecendo, ficando bem murchinho, ó. Eita, glória. Mas, meu irmão, o que foi isso no teu rosto? Eu digo, eu não sei. Deus sabe todas as coisas. E o que Ele escolher para mim, meus irmãos, tá bom. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E Ele cuida de mim, cuida de você. Se você está aí dentro de uma cova dos leões, não negue o Senhor lá dentro. Saiba que Ele está aí com você. Se vão lançar você lá, se você não quiser o que estão querendo, pois não queira o que estão lhe oferecendo, não. Escolha ser fiel a Deus, porque Ele vai lhe dar livramento lá dentro. E o nome dele ainda vai ser engrandecido, e o seu também. Porque Ele é bom em todo o tempo. Vamos cantar aqui, firme nas promessas do Senhor. Na minha Bíblia, né, no inário da minha Bíblia é o 93. Firme nas promessas do meu Salvador. Oh, glória! Deus é bom em todo o tempo. Não é fácil estar aqui não, viu? Pense que é não. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Amém? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remido, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A gata, a minha fé e o meu amor estão firmados, passa no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh, glória! A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. Oh, glória, é nós. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh, glória, vamos orar? Sim, meu Deus, Deus Pai poderoso, glorioso, Senhor, Tu és o dono, Senhor, das nossas vidas, meu Pai. Nada acontece em nossas vidas que o Senhor não esteja vendo, que o Senhor não esteja no controle, meu Pai. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nos dá força para resistir às tentações, Pai. Senhor, nos dá força, Senhor, para quando nós formos tentados a comer, a beber as iguarias, Senhor, deste mundo. Oh, Pai, que nós venhamos, Senhor, resistir.
Que nós venhamos, Senhor, rejeitar as coisas da grande Babilônia, Senhor. Senhor Deus, que nós não venhamos nos prostrar diante de outro Deus que não seja o Senhor. Que nós não venhamos nos prostrar diante do nosso vício, diante da nossa carne, Senhor, diante do nosso pecado. Que nós venhamos, Senhor, resistir, mas que nós venhamos nos prostrar diante da tua grande presença, meu Deus. Oh, Jesus, obrigado, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada um desses que estão conosco nessa manhã, que escolheram estar aqui, decidiram estar aqui, ouvindo a tua palavra e se alimentando delas, meu Deus. Obrigado a cada um que entrou, a cada um, Senhor, que irá assistir depois no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Obrigada, Jesus, obrigado. Senhor, abençoa a vida deles. Senhor, fortalece. Senhor, encoraja eles naquilo que eles estão tentando, Senhor. Que eles estão tentando se libertar e não têm forças. Mas, Pai, Tu podes. Dá a eles, meu Pai, dá a mim força, Pai, para nós resistirmos ao mal. E ele fugirá de nós. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Um bom dia para você. Que o Senhor Jesus esteja contigo. Porque as iguarias desse mundo só levam para a morte. Para a morte. Para a destruição. Mas o Senhor não. Ele tem grandes coisas para a sua vida. Ele tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor tem para mim e para você. Até amanhã. Se assim o Senhor nos permitir, nesse mesmo horário, de 8h10 da manhã, Jéssica Lore, Raniele, irmã Helena, Adriana, eita Jesus, tantas irmãs que estão aqui, eu só lembro quando vai passando o nome, às vezes fica sem as fotos. Leni aqui conosco também, o Wesley também, que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Edinho também, aquele que eu não citar o nome aqui, que eu não consigo lembrar assim, mas o Senhor sabe que você está aí, e Ele sabe que você ouviu essa palavra. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, que essa palavra entre e faça morada no meu coração. Que eu venha ser um Daniel, um Sadraque, um Mesaque, um Abidnego. Que eu venha resistir às iguarias desse mundo. Oh, glória. Até amanhã, meus irmãos. Deixar eu ficar aqui o dia todinho.